Opa, tudo bem? Eu sou Alisson Sinapse e vamos falar hoje sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Um assunto muito importante, assunto que cai muito em concurso. Cai no exame da ordem, então vamos lá? Muito bem, a doutrina clássica, ao falar da aplicabilidade das normas constitucionais, ela classifica de duas formas. Ela fala que as normas constitucionais elas são auto-aplicáveis. Elas se classificam como auto-aplicáveis ou auto-executáveis. Mas quais são essas normas? São aquelas que, segundo a doutrina, não precisam de nenhum suplemento, ou melhor, de nenhum complemento infraconstitucional. Não precisa de nenhuma norma infraconstitucional para que a regulamente, ou apenas para que a complemente. Diante disso, aquelas que precisam, a doutrina chama de normas constitucionais não auto-aplicáveis ou não auto-executáveis, que possuem exatamente o significado oposto ao que eu já falei da primeira. Se a primeira ela não precisa de norma infraconstitucional para complementá-la ou para regulamentá-la, esta segunda já necessita. Mas a grande questão aqui é o que traz o professor José Afonso da Silva. Ele nos fala que as normas constitucionais, quanto à eficácia da sua aplicabilidade, elas podem ser classificadas das seguintes formas. A primeira forma ele chama de normas constitucionais de eficácia plena. Mas por que esta expressão? Por que plena? Segundo o professor José Afonso, as normas elas podem ser, desde quando forem criadas, elas já podem ser aplicadas diretamente, imediatamente e integralmente, sem necessitar sequer de uma lei infraconstitucional, para que a regulamente, para que a complemente, para que faça, para que garanta a sua eficácia. Ela não precisa, mas por que esse tipo de norma não precisa? Porque ela já é plena, ela já pode ser aplicada diretamente, junto com a promulgação da Constituição Federal. Temos como exemplo o 2º artigo da nossa Constituição, onde informa que são harmônicos e independentes entre si os poderes executivo, legislativo e o próprio judiciário. Percebam que não precisa de nenhuma norma infraconstitucional para garantir a eficácia de tal lei, de tal norma, não é, senhoras e senhores? Muito bem. Então, o professor ele continua discorrendo em sua classificação. Ele fala, tem aquelas normas que são de eficácia contida. Mas como é isso, Alisson Sinapse? Funciona da seguinte forma. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas que a priori, que no primeiro momento, elas podem sim ser aplicadas diretamente, elas podem ser aplicadas imediatamente, até integralmente, mas percebam que o Constituinte dá uma margem para que o legislador, através de uma lei infraconstitucional, restrinja a eficácia dessa norma. Me permitam falar aqui de uma coisa, colocar uma observação antes de continuar. A observação é o seguinte, não há de se falar, segundo o professor José Afonso, em norma constitucional sem eficácia, tá bom? Não há de se falar não. Porque todas as normas, segundo ele, constitucionais, todas elas têm alguma eficácia. A discussão é que algumas têm eficácia maior ou menor, maior ou de menor grau, mas todas possuem. Mas agora retorno, só para que isso aqui fique muito bem esclarecido, só para que isso fique claro. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Agora retornando, eficácia contida pelo legislador, contida por uma norma infraconstitucional. Ah, eu preciso de exemplo. Como é que funciona isso? Por exemplo, no 5º artigo, salvo engano, no inciso 37, no 37º inciso, o que é que diz lá na Constituição? Fala que todos nós somos livres para exercer função, trabalho, não é verdade? Algum ofício, algum trabalho, alguma função, não é verdade? É o que está lá escrito. Então, a priori, tal norma tem uma aplicação direta. A priori ela tem eficácia plena como a primeira,
Mas não se engane, senhoras e senhores. Lembram da função do advogado? A advocacia, ela pode ser exercida por qualquer um? Pode, mas de qualquer forma, temos pré-requisitos aí. Ela exige a graduação no curso de bacharelado, ela exige o bacharelado em Direito e não só isto, ela exige também a aprovação no exame da ordem. Então, por lei, existe a necessidade da aprovação do exame da ordem. Temos aí então o quê? Temos um clássico e notório, categórico exemplo de uma lei infraconstitucional restringindo um direito constitucional, a eficácia de uma norma constitucional. Concorda ou não? Exatamente isso. Mas lembrando ainda, meus amigos e minhas amigas, que não é só o José Afonso da Silva que tem uma classificação para esse tipo de norma não, tá bom? O próprio vice-presidente constitucionalista Michel Temer, ele traz uma outra expressão. Ele chama essa norma de restringível, ou até de redutível. Maria Helena Diniz também tem uma classificação para isso. Ela chama de norma relativa, ou de eficácia relativa restringível. Mas voltando para José Afonso, ele chama de contida. Espero que os senhores tenham entendido. Mas o que é que temos ainda? Para por aí não. Ele continua, professor José Afonso da Silva, com toda a sua maestria, continua discorrendo, classificando as normas constitucionais quanto à eficácia na sua aplicabilidade. Por fim, ele chama de normas constitucionais de eficácia limitada. Muito bem. Esta, por sua vez, possui dois princípios. Possui dois princípios. O princípio programático e o princípio institutivo. Como a própria expressão mostra, o princípio programático fala exatamente de normas que se preocupam em instituir programas sociais. Nelas, o Constituinte se preocupou em estabelecer princípios sociais. Princípios estes que o Legislativo ele precisaria sim dar continuidade, ele precisaria sim criar normas infraconstitucionais para fazer acontecer. O Executivo necessitaria sim fazer tais projetos acontecerem. Quando falamos em programático, estamos falando de normas que realmente instituam esses programas, façam esses programas ocorrerem. Programas sociais, alimentação, moradia, saúde, educação. Por isso que tem o nome de programático. E o outro princípio que eu falei a vocês, qual é? É o institutivo. Há mistério aqui? Claro que não, senhores. Ele possui exatamente esta função de instituir. São normas que instituem órgãos, pessoas jurídicas, territórios federais. São normas que são feitas exatamente para que com base nelas, ou até por autorização delas, os órgãos sejam instituídos. Tá bom? Não é difícil. Não. Vamos estudar. Ok? Se vocês quiserem estudar esse assunto de uma outra visão também, em um outro prisma, vocês podem estudar a posição do ministro Barroso, professor Barroso, que também apresenta uma outra proposta quanto à classificação das normas constitucionais, atinente à sua aplicabilidade e eficácia. Vamos aqui fazer um resumão? Aliás, vamos fazer uma revisão também resumida? José Afonso da Silva chama de quê? Norma constitucional de eficácia plena. São aquelas que podem ser aplicadas diretamente, integralmente, imediatamente, sem precisar de alguma lei infraconstitucional. Artigo 2º da nossa CF. E depois a eficácia contida. Esta, por sua vez, pode ser restringida pelo legislador por uma norma infraconstitucional. Mas ela, de primeira, também pode ser aplicada diretamente, imediatamente, completamente, como eu falei. Mas só que desta vez, vocês devem se lembrar do artigo 5º, tá? Temos o direito de exercer alguma função, mas isto quanto à advocacia não funciona assim, porque tem uma norma infraconstitucional que restringe. Lembrando, senhores, que quanto a esta eficácia, que quanto
esta capacidade do legislador de restringir, ele pode sim fazer a restrição, mas ele só não pode, senhoras e senhores, estender a sua eficácia. As normas, elas podem ser restringidas, não estendidas, ok? E por fim falamos da eficácia limitada, que exatamente possuem os dois princípios, institutivos e programáticos, como eu falei, os senhores e as senhoras. Muito obrigado, tá? Peço que vocês curtam o nosso vídeo. Alisson, sinal se eu gostei do vídeo, eu achei interessante, então curte o vídeo aí, clica aí no curtir, tá bom? Se inscreva em nosso canal Pense Direito. Semanalmente lançaremos vídeos aqui de comentários jurídicos, comentários constitucionais para que a gente consiga desenvolver o conhecimento. Ok? Tem sugestões? Críticas? Alisson, você errou nisso. Alisson, penso diferente sobre isso. Alisson, você poderia falar sobre tal assunto. Então escreva pra gente. Escreva, manda um e-mail pra gente no faledireitocomigo@gmail.com. Ok? Pode comentar aí também no próprio YouTube. Muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. E até mais. Pense direito. Até mais.